Saudações a todos. Para poder adiantar um pouco da reunião de sexta-feira, decidi fazer um vídeo para poder apresentar a proposta de reformulação do projeto político-pedagógico e da matriz curricular que foi aprovada pela comissão coordenadora na última reunião e que na sexta-feira foi encaminhada para a nossa reunião do colegiado. Eu vou tentar fazer uma abordagem sintética dessa matriz, porque existe uma série de detalhes, mas basicamente essa apresentação vai ser resumida em três momentos. O momento normativo, então, sobre as resoluções do MEC em relação ao curso de Direito, tem que ter um panorama geral dessa regulamentação. Depois um estudo comparativo entre as matrizes da UFV no curso de Direito e algumas experiências atuais de outras instituições. E por fim, vamos nos deter propriamente à matriz curricular, que representa as consequências, os resultados desse projeto político-pedagógico. Em relação, então, às normativas do MEC, vale destacar, em especial, a Resolução 9 do Conselho Nacional de Educação, que é uma das últimas resoluções sobre o curso de Direito, que vai colocar sobre as diretrizes e as finalidades gerais de um curso de Direito, tanto que vai enumerar no parágrafo 1º do artigo 3º quais são os elementos que compõem o projeto político-pedagógico. Mas o caput do artigo já determina bem, esclarece bem quais são essas diretrizes gerais, de uma sólida formação geral, humanística e axiológica. Só que o ponto que talvez destacaria mais é quanto a essa aprendizagem autônoma e dinâmica. Em comparação às diretrizes anteriores do MEC, é possível perceber que o MEC relativizou os requisitos para possibilitar que os cursos de Direito construíssem matrizes curriculares, projetos pedagógicos que dessem autonomia ao estudante. Acima de tudo, porque essa autonomia será exigida após a graduação. Não há como pensar que os conhecimentos adquiridos durante a graduação serão suficientes para o exercício da profissão. A eterna atualização faz parte do profissional do direito. E aqui o MEC deixa claro que essa aprendizagem autônoma e dinâmica faz parte para a formação do bacharel em Direito. Então existiriam ainda outras diretrizes do MEC que vão permear toda a formação do bacharel em Direito, que não estão propriamente inseridas enquanto disciplinas autônomas, mas seriam habilidades e competências que permeariam todos esses conteúdos. É interessante que vão colocar aspectos como de leitura e compreensão de textos, questão de raciocínio jurídico, argumentação e persuasão. E é o ponto que é interessante porque isso está atrelado a uma reflexão crítica do fenômeno jurídico e muitas vezes, principalmente, essa capacidade de raciocínio, de argumentação, parece que é inata ao jurista, mas ela tem que ser profundamente incentivada ao longo da formação. Por isso, provas orais, seminários, júris simulados e outras iniciativas que incentivem essa utilização da linguagem oral são bastante interessantes para a formação do bacharel em Direito. E aí, o artigo 5º dessa resolução vai colocar, vamos dizer, o tripé do ensino jurídico na parte estrutural e colocaria quais seriam os eixos de formação para o bacharelado em Direito. No inciso 1º, eles vão colocar o chamado eixo de formação fundamental. Este abordaria, em especial, temas sobre, ou seja, conteúdos essenciais sobre, que não necessariamente estarão materializados em disciplinas, mas como conteúdos que permeiam as disciplinas. Podemos ver antropologia, ciência política, economia, ética, filosofia, história, psicologia e sociologia. Destaquei em especial antropologia, ciência política e psicologia. Antropologia e psicologia não estão contemplados
em nenhuma das nossas matrizes curriculares nos últimos anos. Na ciência política, como bem sabemos, tivemos a opção, na mudança de 2011, em uni-la à teoria geral do Estado, o que impossibilita que a teoria geral do Estado seja desenvolvida em disciplina e também a teoria política. Temos dois conteúdos que são diferentes, unidos numa mesma disciplina e que, de certa forma, não alcançamos todos os resultados. Talvez valeria a pena repensar a posição da ciência política enquanto disciplina, ainda mais em virtude da existência de um novo departamento na UFV que aborda especialmente as ciências sociais e ainda as ciências políticas. No caso da economia, ética, filosofia e sociologia, nós temos presentes em disciplinas e em outros conteúdos. Vejam que é interessante porque não há a denominação própria e a qualificação de uma filosofia do direito, de uma história do direito, de uma sociologia do direito, mas tanto os temas gerais quanto os temas específicos dessas áreas devem estar contemplados nas matrizes curriculares. Mas esse eixo de formação fundamental é imprescindível e, no caso, destaco mais uma vez, nós estamos descumprindo o normativo do MEC ao não possuir conteúdos de antropologia e psicologia. Já o segundo eixo, o eixo de formação profissional, e vai abarcar conteúdos essenciais, destaco conteúdos essenciais sobre direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, direito penal, direito civil, direito empresarial, direito do trabalho, direito internacional e direito processual. Veja que são o quê? Grandes ramos, bastante amplos em relação ao direito. Por exemplo, há toda uma discussão da inserção, por exemplo, do direito ambiental enquanto conteúdo a ser trabalhado dentro do bacharelado em direito como obrigatório. Nós já optamos por isso nos últimos anos, mas é interessante destacar alguns ramos que ganham importância nas últimas décadas ainda não ficam presentes enquanto conteúdos obrigatórios. Então, toda a parte de direito material e processual estaria aqui na parte teórica, nesse eixo de formação profissional. Logo depois temos o último eixo, o eixo de formação prática, que vai abordar tanto os estágios curriculares, o trabalho de curso, que é a nossa monografia, e é um ponto que nós vamos destacar dentro da matriz posteriormente, e as atividades complementares à nossa atual DIR 380. Então vejam que até as disciplinas práticas que nós temos em relação ao processo estariam englobados dentro do eixo de formação profissional. Então, esses seriam os eixos de que formam a graduação em Direito hoje por parte das exigências do MEC. Só que isso, vamos dizer, é só um ponto de partida, um mínimo para a construção do bacharelado em Direito. Tanto que o MEC só exige uma carga horária total dessas atividades, ou seja, as atividades dos 3 eixos devem totalizar no mínimo 3.300 horas. Nós veremos que em alguns aspectos nós superamos e muito essa exigência do MEC. Então, faça um comparativo entre as matrizes curriculares do direito da UFV e nós podemos perceber de 96 a 2011 que nós temos um aumento gradativo da carga horária obrigatória, partindo de 2.850 horas aula para 3.790 horas aulas em 2011. É claro que na virada dos anos 2000 houve uma alteração do MEC exigindo um aumento da carga horária. Nós interpretamos esse aumento da carga horária como carga horária obrigatória, mas o MEC exige que as atividades totais do bacharelado em Direito totalizem 3.300 horas aula. Nós veremos depois que temos algumas peculiaridades nisso.
Então nós temos um aumento da carga horária obrigatória, uma certa manutenção da carga horária optativa. Nós podemos perceber que de 96 a 2005 nós tínhamos a exigência de tão somente 12 créditos de disciplinas optativas, que seriam 180 horas-aulas, e passamos de 2009 e 2011 para 16 créditos de carga horária de disciplinas optativas. Os estágios nós mantivemos, de certa forma, nas 4 primeiras, um parâmetro normal, primeiramente de 370, depois 450, e chegamos então a 570 horas de estágio. Vou destacar posteriormente como que fica essa contabilização da carga horária de estágio dentro da nossa matriz curricular, porque de certa forma nós colocamos essa carga horária total, mas na prática o aluno acaba realizando uma carga horária superior e nós não homologamos essas horas de estágio extra por parte dos alunos. Mas isso aqui é só uma visão ampla do histórico das nossas matrizes. E a proposta tenta equalizar um pouco mais essa proporção entre disciplinas obrigatórias e optativas. Então ficaria mais ou menos aí uma proposta de 1/3 do curso ser dedicado a disciplinas optativas. E o estágio ficaria uma superação para 600 horas de estágio dentro do curso. Na matriz curricular de 96, e eu fiz questão de pegar fazer um panorama dessa matriz até 96, 2002, 2009 e 2011, poder mostrar esse desenvolvimento das nossas matrizes. E o de azul nós vamos ver as disciplinas obrigatórias. Em cinza, as disciplinas optativas. E por fim, o estágio em alaranjado. Por que eu destaco o estágio? Porque eu fiz questão de colocar os estágios de alaranjado e contemplando 20 horas semanais. Vejam que raríssimos são os estágios em Viçosa e nas comarcas da região que não adotam esta questão do estágio de 20 horas semanais, ou seja, dentro realmente da diretriz da lei de estágio. Achar que o aluno vai fazer 12 horas semanais de estágio, ou 9 horas semanais de estágio, como estão dentro das matrizes curriculares anteriores, é um pouco equivocado, porque na prática eles vão fazer 20, mas vão computar tão somente uma carga horária inferior. Por isso, vale a pena perceber que já em 96, pensando nos estágios como 20 horas, nós temos uma carga horária semanal realmente alta. Mas isso depois nós vamos manter em 2000. Nós podemos perceber que não há uma alteração substancial na proporção de disciplinas obrigatórias e optativas. Já em 2011, que foi a última alteração, nós temos uma tentativa de aumentar as disciplinas obrigatórias até o 6º período e a partir do 6º período reduzir gradativamente até o fim do curso. É interessante notar que um ponto que tem que ser debatido dentro do colegiado é sobre a posição do estágio no curso de Direito. Nas matrizes nós colocamos o estágio a partir do 7º período, mas sabemos que na prática os alunos buscam e anseiam os estágios pelo menos a partir do 5º período. Então é um caso de repensarmos realmente como deve ser integralizado essa carga horária de estágio. Vou manter as posições anteriores que tivemos para ter um pouco de coerência com o que nós fizemos nesses últimos anos, mas é um ponto que devemos pensar e repensar. Já a proposta, ela tem uma outra abordagem, trabalhar com uma matriz não de 20 créditos iniciais, mas de 25 créditos iniciais. Faço um destaque nisso. Em 2011, na matriz, o que acontece? No primeiro ano e meio de curso, o aluno tem apenas 20
horas de aula semanais. Ou seja, o aluno vem do ensino médio com uma rotina de estudos extremamente intensa, superando muitas vezes 30 horas aulas semanais, sem contar os estudos individuais para ser aprovado no vestibular, e chega na universidade e recebe de presente apenas 20 horas de aula. Não que isso seja por si só improdutivo, mas você altera um tipo de rotina para o estudante. E aquele estudante que está num ritmo já de esforço intelectual passa a não aproveitar tão bem o seu tempo. Tanto que é algo que é sempre repetido pelos alunos, que quando chegam na universidade tem um choque com talvez a pouca intensidade em comparação aos estudos do ensino médio. Se no ensino médio estão acostumados a ter aula a partir de 7 da manhã, muitas vezes com aulas até meio-dia e meia, 1 da tarde, chegam na universidade, passam a ter aulas a partir das 8 da manhã e terminando, vamos dizer, no turno, se for no turno matutino, às 11h40. Então, de certa forma, a gente poderia repensar um pouco essa dinâmica da carga horária no início de curso. Por isso que estou propondo, junto com a comissão coordenadora, essa alteração para 25 créditos por semestre, nos 6 primeiros semestres, para que tenhamos um aproveitamento mais intenso dessa carga horária no início do curso. Então, no primeiro ciclo do curso, que seria do primeiro ao 6º período, nós teríamos por volta de 25 créditos e depois uma dedicação no segundo ciclo, em especial às aulas dedicadas às disciplinas optativas. Mas isso aqui é uma visão macro ainda da proposta. Estou colocando aqui como 4 estágios obrigatórios, mas nada impede, por exemplo, de termos uma matriz com 2 estágios obrigatórios. E talvez essa que é de fato a matriz que será apresentada para o colegiado. Então, que inicia com 25 créditos no primeiro ano, mantém esses 25 créditos no segundo ano, já pensando em possibilidades de optativas para os alunos, que ficariam ali por volta de 28, 29 créditos, dependendo da disciplina, e já no 5º e no 6º período, uma certa intensificação da carga horária obrigatória de 25 para 28 créditos, para poder fechar o primeiro ciclo. Vejam que essas optativas estão sendo sugeridas de serem cursadas nesses períodos, mas nada impede que um aluno dilua de outra forma esse cumprimento da carga horária optativa no seu curso, como por exemplo, focando o 7º e 8º período em formação de disciplinas optativas, deixando, por exemplo, o estágio para o 9º e o 10º período. Então não haveria nenhum problema. Só faço uma ilustração a partir do que é comum nas nossas matrizes, exigir o estágio obrigatório a partir do 7º período e as disciplinas optativas a partir do 3º, mas essa é uma mera ilustração. Então, esse é um ponto interessante. Vou fazer um comparativo breve entre as instituições para vermos como andam as demais instituições em comparação ao UFV. A USP de São Paulo, não a de Ribeirão Preto, possui de carga horária obrigatória 2.385 horas de aula, com 1.215 horas de optativa. Salvo engano, são 159 créditos de disciplinas obrigatórias e 81 créditos de optativas, totalizando, portanto, 3.600 horas. Nós vimos que chegamos a 3.900 de carga horária obrigatória. Já o FPE tem uma matriz mais reduzida, tão tradicional quanto a USP. A UFPE tem 2.755 horas de disciplinas obrigatórias, 360 de optativas, 165 horas de atividades complementares, a nossa DIR 380, que eles vão utilizar para integralizar as 3.300 horas de atividades. A FGV de São Paulo, não a do Rio,
tem uma dinâmica que se assemelha da USP, mas um pouco mais de vanguarda, podemos dizer assim. Tanto a matriz curricular de graduação como de pós-graduação da FGV tende a ser, aqui no Brasil, uma das mais inovadoras. E nesse ponto, de certa forma, a proposta de 2015 tangencia algumas das propostas da matriz da FGV. Com 2.820 horas de disciplinas obrigatórias, 810 de disciplinas optativas, que daria um subtotal 3.600 horas de disciplinas totais no direito. Com estágio de 120 horas, que é interessante, com estágio bastante reduzido em comparação às outras instituições, e esse é um ponto interessante, porque conversando até mesmo com alguns ex-alunos que estão em São Paulo, eles estavam me ilustrando uma questão que eu não tinha ciência. A inserção no mercado, o aluno da FGV é um pouco deficitária em comparação com outras instituições de São Paulo capital, claro, em comparação à USP, mas também em relação a outras instituições como a PUC São Paulo e a própria Mackenzie. Parece que os alunos da FGV, por mais que sejam formados para o mercado, não estão tendo essa inserção, e talvez um ponto que eles devem modificar em matriz curricular seja a questão do estágio, porque o costume em São Paulo é completamente diferente. Muitas vezes os alunos entram no estágio já no primeiro ano de curso, o que, em comparação, por exemplo, a matriz curricular da USP de Ribeirão Preto, traz uma certa diferença, porque eles vão postergar a entrada no estágio por parte dos alunos, o que, de certa forma, densifica a formação teórica do aluno e deixa para o momento posterior esta formação prática. E aí podemos passar para 3 instituições irmãs nossas aqui em Minas Gerais, pegando então a UFMG, a UFJF e a UFOP. A UFMG tem 2.700 horas de disciplinas obrigatórias, 510 horas de disciplinas optativas e eletivas. Eles fazem uma carga dinâmica diferente entre optatórios e eletivas, que daria um subtotal de 3.345. Portanto, então, acima em 45 horas da regulamentação do MEC. Colocando estágio de apenas 360 horas, mas sabemos que na prática os estagiários na UFMG iniciam muitas vezes os estágios no primeiro ano de curso, ou dizer, há uma sedução por parte do mercado, e a monografia de 135 horas aula, ou aulas práticas, né? Que daria um total de 3.705 horas de atividades curriculares. A UFJF tem uma outra distribuição, 2.940 horas de disciplinas obrigatórias, então mais obrigatórias que a UFMG, mas menos optativas do que a UFMG, dando um total de 3.300 nessa dinâmica. O estágio de 300 horas, então é até interessante estar mais nessa proporção entre a UFMG, uma monografia de 100 horas, dando um total de 3.700. Já o FOP tem uma carga horária obrigatória menor, 2.640 horas de aulas obrigatórias, 300 horas de optativas, dando um subtotal de 2.940. O interessante é que eles vão utilizar exatamente a monografia e atividades, o que eles vão chamar de atividades científico-culturais, que nada mais são do que atividades extracurriculares, como nossa DIR 380, para totalizar um número superior às 3.300 horas de atividades. Ou seja, a gente pode perceber que as instituições trabalham com uma dinâmica diferente para conseguir integralizar essas 3.300 horas por parte do MEC. Faço um destaque interessante porque a UFOP ela tem uma peculiaridade. A gente pode perceber que ela tem menos carga horária de aula em comparação às outras instituições, 2.940, porque eles têm uma peculiaridade na sua composição de corpo docente. São 33 professores para 2 turmas, porque ela tem ingresso em meio e fim de ano na UFOP, que daria então uma proporção de professor por aluno inferior à nossa, por exemplo. E aí eles vão reduzir essa carga horária obrigatória para que tenha
esse certo equilíbrio entre as disciplinas ofertadas pelos professores entre optativas e obrigatórias. Então passo a análise já da nossa matriz de 2011. A nossa matriz de 2011 possui 3.720 horas de disciplinas obrigatórias, 240 de optativas, o que dá um subtotal de 3.960, o que é superior a todas as outras instituições quando somam as suas atividades obrigatórias e optativas e, quiçá, somado ainda estágio e monografia. Ainda temos 570 horas de estágio, dando um total de 4.530 horas de atividades. A proposta da matriz de 2015 é um pouco mais equilibrada nessa proporção entre disciplinas obrigatórias e optativas. Nós ofertaríamos 2.565 horas de disciplinas obrigatórias, 1.050 de disciplinas optativas, dando um subtotal de 3.615, o que nos deixa acima da maioria das outras instituições, mas ainda contemplando 120 horas de monografia e 600 horas de estágio, ficamos em 4.335, o que superaria as demais instituições em carga horária. Isso é só para poder ilustrar como nós estávamos e estamos, como que nós poderíamos construir num novo projeto político-pedagógico. Talvez essa proporção entre disciplinas optativas e obrigatórias seja extremamente interessante para instigar o aluno naquele ponto que a resolução do MEC coloca sobre a autonomia. Os educadores trabalham com um conceito que é bem interessante, do chamado currículo oculto. Os alunos, ao longo da sua graduação, vão construindo esse currículo oculto, ou seja, aquelas pretensões que eles têm de formação dentro do seu período de graduação, mas que não estão explicitados nas matrizes curriculares. E aí, de certa forma, nós daríamos possibilidade desses alunos tornarem esse currículo oculto em um currículo explícito na sua formação, sem perder, obviamente, uma visão geral, mas com densidade no ciclo básico. Passa, então, a análise dessa proposta encaminhada pela comissão coordenadora. Nós teríamos, então, uma divisão entre um primeiro ciclo e um segundo ciclo. Nesse primeiro ciclo de 6 períodos, nós caminharíamos de 25 até 28 créditos no 6º período. Então a gente vai analisar agora período por período para termos uma visão, vamos dizer agora, por semestre. E aqui uma visão do ciclo. No primeiro período, nós manteríamos a TGD1, alterando apenas o nome dela, porque é mais condizente com os estudos. Haveria uma redução de carga horária teórica para a inclusão de uma carga horária prática, do que seria chamado de oficina de linguagem jurídica, para trabalhar principalmente técnicas, vocabulário jurídico, o estilo da escrita jurídica dentro da introdução à ciência do direito. Uma outra disciplina de história do pensamento jurídico. Aqui, de certa forma, nós estamos unindo Edu 123 com história do direito. Fazendo uma disciplina integrada de conhecimento jurídico. E aí, aproveitando vamos dizer, o encargo que nós temos com outro departamento, ou seja, o Departamento de Educação, ao invés de exigirmos a Edu 123 enquanto formação do aluno, que é uma disciplina que tem diversas peculiaridades e dificuldades historicamente aqui na UFV, nós colocaríamos um conteúdo obrigatório pelo MEC, que nós não cumprimos até hoje, com a disciplina de psicologia. E é até interessante porque existem mais psicólogos do que filósofos dentro do Departamento de Educação, e é uma disciplina que, pelo seu conteúdo programático, dá mais conhecimento ao aluno do que as divagações que estão em Edu 123. Voltaríamos a ter ciência política, teoria política na matriz curricular, como desde o início do curso nós tivemos,
Eu acho que valeria realmente a pena discutirmos isso, porque é uma disciplina que, se conseguirmos argumentar junto ao Departamento de Ciências Sociais para que o professor Jefferson Boechat volte a ministrar, ou mesmo o professor Igor Machado, que também é formado em Direito, com doutorado em Dworkin, ou o professor Diogo Menis, essa disciplina que tem a formação em republicanismo e teoria política muito densa, certamente os nossos alunos ganhariam muito na formação geral, na formação humanística. E aí, colocaríamos já em disciplinas jurídicas propriamente dita, introdução ao direito privado, que seria, de certa forma, algo muito próximo do que temos hoje com o direito civil, e direito penal, parte geral. De certa forma, nós estamos antecipando o direito penal para o primeiro período. Essa é uma demanda interessante de ser discutida, porque para o aluno que ingressa, talvez nos usamos mais próximos da sua existência, seja a questão do direito penal. Talvez terá mais pontos de contato por conta do conhecimento social, das questões que estão na mídia, por conta dessa disciplina. Então valeria a pena colocar já no primeiro período a disciplina de direito privado e de direito penal. Já no segundo período, nós teríamos teoria do direito 1, com 2 créditos, e oficina de linguagem jurídica 2. Na verdade, oficina jurídica 2, com 1 crédito. E aí, os conteúdos de TGD 2 estariam cindidos na parte teórica em teoria de direito 1 e em teoria de direito 2 no terceiro período, mas com a inclusão de uma carga horária prática de oficina de linguagem jurídica. Mais uma vez, para aprofundar esses estudos que foram iniciados na introdução à ciência do direito sobre linguagem. De certa forma, na linguagem jurídica 1 ficaria principalmente a linguagem escrita, e na linguagem jurídica 2 ficaria a questão de oratória e retórica. Ao invés, já voltando para a questão de informação geral, a disciplina ECO 260 ao invés da disciplina ECO 270. A ECO 270 ela é uma disciplina geral, principalmente que vai ensinar sobre micro e macroeconomia, que muitas vezes são conceitos que para o estudante de direito não são tão importantes. Já essa disciplina ECO 260, Fundamentos de Teoria Econômica, ela é uma introdução realmente à teoria econômica, a disciplina que é cursada pela economia no primeiro período, e aí tem um panorama geral da ciência econômica, que de certa forma vai ser mais interessante que a ECO 270 por conta dos seus conteúdos e, acima de tudo, por abrir a opção para o aluno em direito em puxar disciplinas optativas das ciências econômicas, como, por exemplo, economia brasileira e tantas outras que exigem como pré-requisito a fundamento de teoria econômica. Já uma alteração que é interessante seria, com a retirada da ciência política para a disciplina autônoma, é possível trabalhar em teoria do Estado, conteúdos de teoria do Estado e teoria da Constituição, retirando então temas que estariam em condicional 1 para a teoria do Estado. Isso talvez muito mais condizente com os problemas contemporâneos. Querendo ou não, a teoria do Estado e direito anda lado a lado com toda a compreensão do Estado constitucional. Então seria uma disciplina realmente muito mais integrada do que nessa relação teoria do Estado e teoria política. E sim teoria do Estado e teoria da Constituição. Seria um pouco mais interessante. Já depois, já no eixo de direito privado, mas que depois vamos ter uma apresentação desse núcleo, que na verdade se chama Sociedade, Trabalho e Cidadania, vamos ter Introdução ao Direito Privado 2 e Teoria dos Negócios Jurídicos e Obrigações. Então, de certa forma, dá para ter uma outra dinâmica do direito privado nesse segundo período. Já com aulas práticas de negócios jurídicos e direito obrigacional. E, por fim, direito penal, parte geral. No terceiro período, nós teríamos metodologia da ciência do direito. Então, haveria uma mudança de metodologia do segundo para o terceiro período. É até interessante porque o aluno ganha uma base do primeiro ano e pode iniciar já no terceiro ano com uma outra visão. Há uma dificuldade imensa por parte dos alunos entender realmente
uma visão um pouco mais ampla do direito. Eu acredito que a metodologia aqui é um pouco mais condizente com uma matriz como esta. E aí, já em disciplinas que pertencentes ao núcleo de direito privado, teriam agora direito contratual e direito empresarial no terceiro período, e ainda teoria dos direitos fundamentais, que é uma inovação na matriz curricular, mas que é bem interessante porque retira conteúdos que estavam em direito constitucional 1, possibilitando que o direito constitucional 1 passe a ser uma disciplina muito mais voltada para os problemas realmente do direito constitucional na relação entre dogmática constitucional e constitucional comparado, do que propriamente uma introdução ao direito constitucional. De certa forma, quase que há uma aproximação dos conteúdos de Constitucional 1 com de Constitucional 2, se formos trabalhar dessa forma. Direito Penal 3, há até uma alteração substancial aqui, porque a parte geral passa a ser, nessa mudança de matriz, passa a ser apenas uma disciplina de 4 créditos, que não se trabalha de forma exaustiva, obviamente por ser impossível os tipos penais, mas sim uma visão principalmente de uma teoria geral do tipo penal, o que é, por parte dos penalistas, bastante interessante. Por fim, continuamos com teoria geral do processo no quinto período, com 4 aulas teóricas e um crédito prático. Essa oficina de legislação e jurisprudência, que abordaria principalmente o estudo de técnicas estruturais sobre a legislação e como é a construção jurisprudencial. Até interessante que eu faça um destaque, porque a partir do terceiro período já tem um aumento substancial de oficinas e aulas práticas. Nada implica que haja uma distribuição entre professores dessas cargas horárias. No sistema da UFV isso é possível, e pedagogicamente é extremamente interessante que mais de um professor, ou até mesmo realmente 3 ou 4 professores, distribuam a carga horária de uma disciplina, como se fosse uma disciplina em módulos, prática, recorrente em outros cursos aqui da UFV e tão pouco utilizado pelo Departamento de Direito. Por exemplo, essa oficina de legislação e jurisprudência poderia ser muito bem ministrada por algum professor que tenha interesse. Já no quarto período, a gente continua com, no mínimo, uma disciplina zetética, até faço questão de destacar isso. Do primeiro ao oitavo período, há ao menos uma disciplina zetética para que a reflexão e o pensamento crítico do aluno seja mantido, porque na matriz de 2011 nós temos, na verdade, uma ruptura. No primeiro ano nós temos um número substancial de disciplinas zetéticas, mas praticamente um esgotamento disso entre o terceiro e o sétimo período, o que faz com que o aluno entre numa certa letargia reflexiva e se volte de forma intensiva à dogmática. Talvez dosando com uma disciplina zetética a cada período, a gente possibilite uma reflexão mais realmente intensa por parte dos alunos. E aí, já no campo do direito público, nós teríamos Constitucional 2 e Administrativo 1, com 4 créditos cada uma. Responsabilidade civil, com 2 créditos obrigatórios e 1 prático, 2 créditos teóricos e 1 prático. Direito empresarial 2, com 3 créditos teóricos e 1 prático. Processo civil, com 4 créditos teóricos e 1 crédito prático. Processo penal 1, com 3 créditos teóricos e 1 prático. Então vejo que já há 4 oficinas, e é interessante destacar que essas oficinas, dentro do processo civil, do processo penal e do processo de trabalho, tem como fim aliar o ensino processual. E aí a teoria do processo e o estudo teórico dos institutos processuais com a prática processual. Interessante porque, por exemplo, na aula teórica estuda-se petição inicial, e na aula prática da semana ou da outra semana vai se trabalhar propriamente os elementos de estrutura e redação até mesmo de uma petição inicial. No quinto período,
Hermenêutica jurídica, então mais uma disciplina zetética para poder compor esse primeiro ciclo. A gente tem um aumento da carga horária das disciplinas do direito público, do núcleo de Estado, poder público e ordem internacional. Mantemos ainda uma certa proporção das disciplinas do direito privado, com o direito das propriedades e direito empresarial. A inclusão do direito do trabalho já no quinto período, adiantando-se, portanto, em comparação a outros períodos. E depois, processo civil 2, com 3 créditos teóricos e 2 créditos práticos, por ter uma demanda muito maior de estudo prático de direito processual, então 2 créditos. E processo penal 2, com 3 créditos teóricos e 1 crédito prático. Já no sexto período, o último período do primeiro ciclo, filosofia do direito, com 2 créditos, então houve uma redução de carga horária da disciplina de 4 para 2 créditos, que foi então aproveitado de certa forma para a criação de hermenêutica jurídica. E aí temos as disciplinas do eixo profissional, com administrativo 3, com 2 créditos, então é interessante, com administrativo 2, com 2 créditos, administrativo 3, com 2 créditos, para dar, de certa forma, ter uma continuidade do estudo. Direito fiscal ou direito tributário, uma questão terminológica, 2, como nós vimos, e aí com oficina de tributos, ou seja, já algo voltado para a prática do direito tributário, de certa forma, abrindo possibilidade para que no ciclo de aprofundamento tenha disciplinas voltadas para tributos em espécie, para o direito econômico, para o direito financeiro. Uma certa união que pode ser um pouco diferente na primeira vista, mas a união de famílias e sucessões em uma só disciplina, com 3 créditos teóricos e 1 crédito prático. Já direito do trabalho 2, com 2 créditos teóricos e 1 crédito prático. Processo civil 4, com 2 créditos teóricos e 1 crédito prático. Processo civil 3, juntamente, então, portanto, com o processo civil 4. 3 créditos teóricos e 2 créditos práticos, pela complexidade da parte prática de execuções e cautelar, especialmente execuções. E por fim, processo de trabalho 4, processo de trabalho com 4 créditos teóricos e 2 créditos práticos, já que as duas disciplinas foram unidas em uma só. E aí a gente pode passar para o segundo ciclo, a gente pode já no segundo ciclo a gente pode perceber que há uma redução significativa da carga horária obrigatória. A gente passa a ter 10 créditos no sétimo período, 4 créditos no oitavo período e, por fim, então, o último ano dedicado às optativas e à monografia. Então, um ponto que é extremamente importante nesse segundo ciclo e faço destaque é a questão dos núcleos de ensino. Nós não temos uma organização como de outras instituições que são faculdades em departamentos. Nós somos um departamento único. E aí talvez uma forma de organizar internamente para poder fomentar diálogo entre os professores, pensamento estratégico entre os ramos e, acima de tudo, talvez até mesmo um ciclo de debates para a nossa graduação. A gente pensou em organizar em núcleos de ensino que estariam até mesmo muito próximos da oferta de disciplinas optativas, porque vale destacar que essas disciplinas optativas elas devem surgir, obviamente, da especialidade e interesse dos professores em ministrá-las dentro do segundo ciclo. Então, cada um desses núcleos teria competência de analisar a criação dessas disciplinas optativas. E, claro, da forma mais livre possível por parte dos professores dentro desses núcleos. Então seriam 6 núcleos, o núcleo de formação jurídica interdisciplinar, que estaria abarcando em especial as disciplinas de massa que são ofertadas para os outros departamentos. E isso é importante, ter um fórum de discussão dessas disciplinas. Querendo ou não, os conteúdos programáticos destas são os mesmos de 20 anos atrás praticamente. Então seria bom um núcleo dedicado a esse diálogo com os outros departamentos. O núcleo de formação humanística, com as disciplinas
zetéticas do direito. Um outro núcleo de cidadania, sociedade e trabalho, que se formos colocar em termos tradicionais do direito, abarcaria o direito civil, o direito empresarial, o direito do trabalho, o direito ambiental, o direito cooperativo, em um grande núcleo para poder ter o debate. Um outro núcleo de poder público, Estado e ordem internacional. E aí, principalmente direito público interno, direito público internacional neste núcleo. E por fim, o núcleo de acesso à justiça e jurisdição com os professores de processo. E, claro, nosso núcleo de prática jurídica, que tem um papel importante na nossa graduação e que certamente merece um núcleo dedicado a ele. Então, além de ser um núcleo prático, também é um núcleo de ensino para poder pensar o desenvolvimento dele. Passo então ao 7º período, brevemente. Então, uma disciplina zetética de reflexão, com conteúdos de destaque, com conteúdos de antropologia jurídica, que nós não tínhamos anteriormente. E aí conseguimos cumprir os requisitos do MEC de conteúdos de psicologia e antropologia dentro da matriz curricular. Uma aula prática, 15 horas de aula dedicada a debates de sociologia e de direito. Então, para poder realmente incentivar esse posicionamento crítico dos alunos. O direito internacional privado, com 3 créditos teóricos e 1 crédito prático. E, por fim, uma certa inovação, direito agroambiental no 7º período, para poder ampliar a perspectiva do aluno dentro da sua escolha pelas disciplinas optativas, para que possa estudar em conteúdos como de licenciamento ambiental, contratos agrários e tantos outros que poderiam ser oferecidos pelo departamento nessa construção. Questão de prática processual real é um ponto que tem que ser realmente pensado e repensado pelos professores, como ficaria. Inicialmente está contemplado 2 práticas reais, 240 horas aula, como a terceira a ser pensada aqui enquanto disciplina para homologação de carga horária de estágio realizada fora de Viçosa, por exemplo, em estágio de férias, que é um caso que é extremamente importante e pouco discutido entre nós. Uma série de alunos que são de outras cidades deveriam e poderiam ter essa possibilidade de fazer estágio durante suas férias de fim de ano, nas suas cidades, ou então até mesmo deslocar-se nas férias para um estágio específico. Isso é interessante porque outras graduações dedicam, por exemplo, o último ano todo a esse estágio, como por exemplo a economia e a veterinária, que os alunos praticamente ficam fora de Viçosa tão somente por esse estágio. Então, se pensarmos na medicina, os últimos 2 anos de internato, então esse seria um ponto interessante, repensar a questão da prática real, ou do que seja, os estágios. No 8º período, ética e deontologia jurídica, principalmente para poder fechar esse ciclo de reflexão zetética para os alunos e dedicar ao estudo de ética profissional, já que muitos desses alunos, a partir do 9º período, tentarão a prova do OAB, e aí os conteúdos deveriam ser ministrados antes desta prova, mesmo que não seja uma prática muito interessante aos olhos de alguns professores. No meu caso também não gosto muito dessa ideia do último ano com o OAB, mas já faz parte da prática dos estudantes. E aí no 8º período, aulas práticas de oficina de metodologia e redação de projetos, que seria a nossa monografia 1 e o estágio obrigatório. Por fim, no 9º e no 10º período, então, totalmente dedicado a disciplinas optativas, ao estágio, se for o caso, e, acima de tudo, a monografia. No caso da monografia, é interessante uma alteração substancial, que ela deixaria de ser uma monografia como uma tese de laurea tradicional, e usaríamos a terminologia que o MEC nos permite, a liberdade que o MEC nos permite, com um trabalho de curso, ou trabalho de conclusão de curso. E aí ampliaríamos as modalidades
de monografia. Além da defesa de monografia tradicional, poderíamos englobar defesa de artigo, caso o artigo tenha sido publicado em alguma revista com qualis, o aluno defende o artigo perante uma banca. Todas as defesas necessitam de banca e trabalho escrito. Então, por exemplo, o aluno poderia trazer o resultado de uma pesquisa, ou o resultado de um projeto de extensão, o resultado de um projeto de estágio, e, com um texto escrito, defender perante uma banca. Esse é um ponto que deve ser discutido em um outro momento pela comissão de monografias e levar ao colegiado do departamento. E aí, então, a visão total ou global dessa proposta de matriz, a gente pode perceber que de fato há um aumento de disciplinas até o sexto período na carga horária obrigatória e uma redução dessas disciplinas nos últimos 2 anos para que os alunos possam se dedicar a disciplinas optativas de ciclo de aprofundamento, que eu falarei em breve. E aí podemos ver agora uma comparação estatística entre o percentual dos núcleos. Ficaria mais ou menos no seguinte percentual: 14,19% para o eixo de formação humanística, 17,99% com núcleo de cidadania, sociedade e trabalho, 14,19% com núcleo de poder público, Estado e ordem internacional, 12,11% com núcleo de acesso à justiça e jurisdição, 24,22% com as disciplinas optativas do ciclo de aprofundamento, 13% com o estágio e 3,46% com a monografia. E aí, isso formaria uma visão global realmente da proposta de matriz. Apenas para poder concluir, faço destaque para a questão do ciclo de aprofundamento, ou seja, a oferta de optativas. Esse ciclo está profundamente correlacionado com os núcleos de ensino. Portanto, são os núcleos de ensino que vão construir as disciplinas optativas a serem ofertadas. Esse é um ponto que é imprescindível para a realização dessa matriz, porque de nada adianta criarmos disciplinas optativas que não tenham aderência à área de especialidade e atuação dos professores. Então, em relação ao núcleo de aprofundamento, ou ciclo de aprofundamento, a gente poderia pensar em 4 núcleos para esse aprofundamento. O núcleo de formação humanística, compondo matérias do direito, as zetéticas do direito na sua maioria, mas, por exemplo, DIR 380 ficaria aqui no núcleo de formação humanística. Disciplinas da história, disciplinas da geografia, da contabilidade, administração, ciências sociais, ciências econômicas, letras, toda a parte de exatas biológicas que foi interessante, educação, economia doméstica, economia rural. Na verdade, não tem esses mais aqui, já fiz a seleção de disciplinas que são interessantes e que não têm pré-requisitos para os alunos do direito, ou se tem os pré-requisitos, é possível de cursá-los. De fato, para poder possibilitar uma formação dialogal com as outras ciências. E aí, os outros núcleos de cidadania, sociedade e trabalho, com disciplinas tradicionalmente de direito privado, direito civil, empresarial, meio ambiente, recursos naturais, trabalho previdenciário, direito agroindustrial, direito comparado. Até interessante porque até uma tentativa de superação daquela ideia de direito público e privado ou separação tradicional por ramos. E aí os núcleos seriam por relações jurídicas e nas suas complexidades. O núcleo de poder público, Estado e ordem internacional trabalharia principalmente os ramos tradicionais de direito administrativo, penal, econômico, tributário, internacional, constitucional e direito comparado. Isso é um ponto que eu faço destaque porque vale a pena destacar algumas disciplinas optativas, mesmo que sejam poucas, para o estudo de direito comparado. Isso aumenta significativamente a compreensão do aluno sobre o que é o direito. Não adianta fazer ciência do direito a partir do direito positivo.
E aí, esse estudo de direito comparado, principalmente no campo das optativas, pode ser extremamente interessante. E, por fim, o núcleo de acesso de justiça e jurisdição, onde as disciplinas prático-processuais seriam trabalhadas. É claro que é necessário ter uma dinâmica de distribuição entre esse núcleo de aprofundamento, pois de nada valeria deixar como núcleo livre. De certa forma, isso possibilitaria uma formação um pouco desorganizada por parte dos alunos. Nesse ponto, que é interessante discutirmos sobre o equilíbrio, ou pelo menos a proporção desse núcleo de aprofundamento, para que nenhuma das áreas fique deficitária. E aí eu fiz algumas sugestões dessa dinâmica, pensando nos 70 créditos de optativas, com 30 de um núcleo primário, 20 de um núcleo secundário, 10 de um núcleo conexo A e 10 de um núcleo conexo B. Isso é interessante porque naquela proporção, aqueles percentuais que eu mostrei anteriormente, dá-se a opção do aluno no seu aprofundamento. Ele vai ter contato geral e, de certa forma, denso no ciclo básico, e no ciclo de aprofundamento ele vai poder avançar nos seus estudos. E até destaco, não se trata de especialização, mas sim de aprofundamento no nível de graduação. Essa dinâmica pode ser variável de formas 20-20, 15-15, 20-20-20, 10. Isso depende realmente da opção que nós desejemos para o aluno. Eu acredito que é interessante ter uma certa proporção entre os núcleos, para poder ter uma formação realmente ampla por parte dos alunos. E, acima de tudo, autônoma, como eu destaquei. Mas isto é algo que é voltado e deve ser construído pelos núcleos de ensino. De nada adianta ter disciplinas optativas que não são ofertadas. E aí destaco o ponto inicial que tivemos no início dessa exposição. Os encargos de disciplinas optativas são encargos obrigatórios. Não há nenhuma distorção do sistema de encargos. Na realidade, é só uma opção que é feita dentro da matriz para que haja uma certa atribuição entre disciplinas que são obrigatórias e disciplinas que são optativas. E é lógico que aí toda a autonomia dentro dos núcleos para a construção dessas disciplinas, e claro, disciplinas que sejam de interesse dos alunos. De nada adiantaria criar uma disciplina como direito comparado com o direito da Zâmbia, porque haveria pouca aderência com a formação que pretendemos pelo projeto político-pedagógico. Mas, certamente, disciplinas que tradicionalmente já são ministradas como optativas poderão ser densificadas e abrir possibilidade para que outros professores avancem nos seus estudos para a oferta de disciplinas optativas. E é até interessante que eu faço um link, de certa forma, deste núcleo de aprofundamento com um diálogo entre graduação e pós-graduação. Esse é um dos pontos que o MEC destaca nas suas resoluções, para que haja esse diálogo entre graduação e pós-graduação quando existe a pós-graduação. Nós sabemos muito bem que o nosso projeto de pós-graduação está sendo retomado, e acredito que numa organização dos núcleos de aprofundamento, não pelos ramos tradicionais, mas por áreas, grandes áreas, possibilitaria um diálogo realmente mais interdisciplinar entre os conteúdos da graduação, e quando a graduação estiver em atividade, até mesmo possibilitar que os alunos cursem disciplinas da pós-graduação como disciplinas optativas desse núcleo de aprofundamento. Prática que, por exemplo, é comum em instituições que possuem pós-graduação lato sensu e stricto sensu. É claro que essa é uma apresentação, eu acredito que foi um pouco longa da minha parte, mas não conseguiria
ser mais sintético nesse primeiro momento sobre a matriz. É claro que eu vou, em anexo ao e-mail que eu enviei para vocês, todos esses documentos estão acessíveis para poder analisar individualmente, separadamente, mas para aqueles que tenham a paciência para assistir o vídeo, acredito que seja elucidativo. Peço desculpas por ter demorado tanto, mas acredito que foi necessário. Então, sexta-feira poderemos aprofundar ainda mais os diálogos sobre essa proposta de matriz curricular da comissão coordenadora do curso. Até mais, então.